Mas você sabia que tem guerras que você trava só por causa do Deus que você serve? Tem coisas que você não entende porque atravessa, e isso é por causa da posição que você está. Mardoqueu comprou uma guerra só porque resolveu se posicionar. Só que Amã, que está comprando guerra com ele, não é inteligente, porque se ele ler só um pouquinho da história, ele ia perceber que está entrando numa guerra que não pode ser vencida. É porque se ele ler só lá no início, se ele parasse para ler o início, ele ia ver que Deus chamou um cara chamado Abraão, fez o cara ser pai com 100 anos de idade, e quando Abraão foi guerrear contra 4 reis, venceu os 4 com 300 homens. Amã não é inteligente. Se Amã fosse inteligente, ele ia ver que Moisés entrou no maior império da terra e arrancou de lá 4 milhões de pessoas com cajado na mão, e até o mar abriu. Se Amã fosse inteligente, ele ia ler um pouquinho e ia ver que Deus achou atrás das malhadas um garoto chamado Davi, tirou ele de trás das malhadas das ovelhas, transformou ele no maior rei que Israel já viu, e Davi ganhou 90% das batalhas que ele travou. E qual foi que ele perdeu? Aquele perdeu para ele mesmo. Amã não é inteligente. Se Amã fosse inteligente, ele ia ver um pouquinho mais depois disso, que Deus olhou lá para o lagar, olhou para um cara malhando trigo no lugar e falou: Gideão, varão valoroso, o Senhor é contigo. E ele disse: Senhor, eu sou o menor da minha casa. Só que Gideão não sabia que Deus gosta de pegar gente pequena para fazer coisa grande. Eu vim liberar uma palavra para a tua vida. Você pode ser pequeno, mas o Deus que você serve, e as guerras que estão travando contra você não podem ser vencidas. Por quê? Porque nós não nos garantimos em nós, nos garantimos no Deus que é conosco.